Ministro das Relações Exteriores de Israel, ele vai falar e a gente vai passar essa informação para você, com a Nathalie Grau, inclusive, ao vivo, tá? A gente está nessa expectativa de que ele já fale. Lembrando, então, tá? A gente estava acompanhando ao vivo as informações que estavam chegando para a gente de que 3 mulheres civis vão ser libertadas ao longo das próximas horas. 6h15 da manhã foi aprovado, começou realmente o cessar-fogo de forma efetiva e a expectativa é de que ao longo das próximas semanas, meses, 70 mulheres e 25 homens, além de 10 abaixo de 18 anos, sejam libertados. Portanto, Hamas deve libertar esses reféns de volta e deve fazer com que eles voltem para Israel. Vamos ouvir agora a tradução simultânea. Esse quem fala é o ministro das Relações Exteriores de Israel. Mas reconhecemos o fato de que ainda não atingimos nossos objetivos em relação a essa questão. Porém, estamos comprometidos com esse objetivo. Próxima pergunta. A pergunta diz respeito ao retorno às casas da população. For the second question, I believe they have the means. For the first question, what was the first question? Bem, para a sua segunda pergunta, eu acredito que eles tenham os recursos. Qual foi a primeira pergunta, mais uma vez? We are not there yet. Bem, I don't want to enter to a é uma questão theoretical teórica, não é? situations. Não chegamos neste ponto. Eu não quero entrar em especulações teóricas. I would say Porém, that you should go back to the diria, discussion então, before we enter Rafah about what's possible and not que é possible. preciso voltar à discussão antes de entrarmos em Rafah sobre o que é possível e o que não é possível. Muito obrigado. Da Jewish Insider. Como podemos saber? First of all, there are measures in the framework Sobre a questão das negociações de segurança das Forças de Defesa de Israel. Em primeiro lugar, há medidas para reduzir os riscos, eu diria. Eu não diria que não há riscos. Estamos levando em consideração de que há riscos. Nós decidimos que o objetivo de retorno dos reféns é suficientemente importante neste momento em relação a esse acordo. E claro que vamos fazer todo o possível no futuro para proteger nosso Estado e os cidadãos. Também gostaria de mencionar o fato de que, antes do primeiro acordo para a libertação de reféns em novembro de 2023, e eu também tive o privilégio de votar a favor, também havia especulações sobre o que poderia acontecer durante o cessar-fogo. Eram riscos reais. Eu não estou subestimando os riscos e não estou negando os riscos. Porém, nós decidimos que é importante seguir adiante. E não acredito que hoje há muitas pessoas que acreditam que estivemos errados na época.
A gente está acompanhando ao vivo a entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores de Israel. Nesse momento, ele está conversando com a imprensa, respondendo a questionamentos. Quando a gente ouve esse silêncio, são as perguntas dos jornalistas que a gente não consegue ouvir. Ali atrás dele, vamos ouvir o que ele respondeu. A lei do Knesset é muito clara. E se as pessoas querem entender, ela é muito simples e muito clara. Se a questão são as ajudas humanitárias, temos uma série de outras agências, temos uma série de organizações não governamentais, estados que querem ajudar para atingir esse objetivo. Portanto, a UNRWA não é o objetivo e também não é a solução, é uma parte do problema. A ONU está numa posição de ajudar a garantir que o objetivo de ajuda humanitária aos residentes de Gaza seja atingido. É necessário ver que o objetivo é a ajuda humanitária e não a UNRWA, a Agência Humanitária da ONU de Assistência aos Refugiados. Como eu mencionei anteriormente, no contexto do acordo atual para a libertação dos reféns, a agência humanitária que entrará na faixa de Gaza será significativamente maior. Ok. לא, תשאל, אבל זה היה ביני לבין הדובר. לא, תשאל, אבל זה היה ביני לבין הדובר. A gente está acompanhando agora essa entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores de Israel. Esse silêncio, como eu falava, são os jornalistas fazendo questionamentos. Vamos ouvir a resposta. Em primeiro lugar, eu não tenho certeza a respeito disso. O que eu posso dizer de nossas avaliações é que elas são diferentes. Os números são muito menores. De acordo com nossas informações de inteligência. Se a citação que você mencionou é correta. Eu não tenho os números precisos, mas eles são muito, muito menores do que você mencionou. Eu não sei se o secretário Blinken realmente disse isso, mas temos uma diferente avaliação. Muito obrigado. Lá atrás, a gente acompanha, tem as imagens dos reféns que serão libertados nos próximos dias e entre essas fotos podem estar as fotos das 3 reféns que serão libertadas nas próximas horas. Expectativa... Aqui a gente está ouvindo, então, ele falar que não tem informação com relação a um questionamento feito pelo jornalista. Eu não tenho as informações para responder a sua pergunta. Eu não sei. O cessar-fogo começou às 11h15, horário local. Após recebermos os nomes dos reféns que devem ser libertados hoje. Eu espero que isso seja implementado e os outros detalhes eu não tenho mais informações. I would like to believe that we have contribution. Eu gostaria de acreditar que nós tivemos contribuição, mas também é importante enfatizar que no passado o Hamas não aceitou os termos do acordo como agora. Há pontos como eles demandaram a retirada total na primeira fase. Eles também demandaram um cessar-fogo permanente na primeira fase. Eles queriam libertar um número menor de reféns. Portanto, não fomos capazes. Se nós nos
Se nós atendêssemos às suas demandas, talvez pudéssemos atingir o primeiro nível, mas, de acordo com o governo israelense, não podíamos, porque eles mudaram de ideia, nós não. Se politicamente seria possível sem a nossa presença no governo, bem, essa é uma questão hipotética. Nós entramos no governo para gerar influência e acredito que demonstramos em um curto período que nós temos essa influência. Nós demonstramos isso agora com esse acordo de reféns, mas também demonstramos isso uma semana antes, pois pela primeira vez foi possível chegar a um entendimento em torno da questão jurídica interna. Eu e os outros ministros. Portanto, em geral, essa seria a minha resposta. Muito obrigado. Está, nesse momento, acompanhando a coletiva de imprensa do ministro das Relações Exteriores de Israel. A gente fica ouvindo na expectativa de alguma nova fala com relação a atualizações. O cessar-fogo que começou às 6h15 da manhã pelo horário de Brasília, 11h15 do horário da faixa de Gaza. E agora a gente está ouvindo o ministro dar relatos e informações importantes com relação a atualizações, os novos passos do que vai acontecer a partir de agora com relação a esse cessar-fogo. Vamos ouvir qual deve ser a resposta para a pergunta que o jornalista, nesse momento, está fazendo. Lembrando que ali atrás é uma homenagem aos reféns que continuam em posse do Hamas e a expectativa é de que eles sejam libertados ao longo dos próximos dias. Vamos ouvir. As I previously said, Hamas changed its mind on a Como eu few mencionei anteriormente, substantial como eu issues. disse, o Hamas mudou de ideia We hadn't. em relação This is the fact a why algumas the framework for importantes releasing questões. these hostages Nós não. Esse é o fato, porque o acordo para a libertação dos reféns a few days ago. Of course, there are legitimate foi atingido, na verdade, different alguns dias attitudes atrás. how this war should have been conducted from the military point of view. Claro que há diferentes atitudes de como essa guerra deveria ter sido conduzida do ponto de vista militar. Eu também, no passado, trouxe opiniões e tive concepções diferentes, mas a forma como você descreveu é bem diferente da realidade. A verdade é que nós vamos libertar a maioria dos reféns, nós vamos avançar, não abandonamos os outros objetivos da guerra. Ao longo dos últimos 15 meses, mudamos muitas coisas na região. Temos uma diferente situação hoje com o Hezbollah no Líbano. Eles estão muito enfraquecidos. Eu tenho certeza que Assad também estaria no poder se o Irã não tivesse sido enfraquecido também. Essas eram as forças que o mantinham no poder durante a guerra civil na Síria. Acho que fomos capazes de ter conquistas importantes, mas não finalizamos a tarefa, a missão ainda, mas finalizaremos. Última pergunta, por gentileza. Não temos mais perguntas? Ok, muito obrigado.